Oi, está começando mais um Mídia. Hoje nós vamos conhecer o Capixaba On, um site criado para centralizar matérias e reportagens de conteúdo regional. Para falar sobre o assunto, convidamos o administrador do site Capixaba, o Nena. E ao meu lado está também o professor e escritor Orlando Lopes, formado em letras com mestrado em estudos literários. Orlando tem um site onde dá uma amostra de seu trabalho. Nena, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mídia. Queria saber como é que nasceu o Capixaba On. Bom, o Capixaba On teve sua origem na revista.com, que começou em 96. A internet ainda estava engateando no Espírito Santo, estavam chegando os primeiros provedores e já saímos com essa filosofia de praticamente só trabalhar com material que tem algum tipo de relação com o Espírito Santo. Essa foi a origem do Capixaba On. A revista.com foi um dos primeiros sites capixabas, então? Foi, com certeza. A primeira revista, pelo menos, eu tenho certeza que sim. E o Capixaba On surgiu quando? Ele não teve um momento exato que ele surgiu. Ele começou a se desenvolver a partir de uma ideia que o nome Capixaba On foi criado por uma coisa que eu pensava muito, porque quando você olha o mapa do Espírito Santo, ele tem uma geografia muito propícia a você mapear o Espírito Santo e interligar ele todo por internet. Isso é uma coisa que é incrível como o governo do Estado, nem os governos municipais ainda se preocuparam com isso. Não se preocuparam. Então, a partir disso, a gente criou esse Capixaba On, que seria uma ONG. E com o aparecimento dos portais, esses conceitos de você ter diversos sites reunidos, eu reaproveitei o nome para isto, mas sem deixar de ter a preocupação em facilitar o acesso às pessoas menos privilegiadas à internet. Porque se essas pessoas menos privilegiadas não tiverem acesso, a distância social vai ser maior ainda, porque ela vai estar distante do conhecimento imediato. A classe média toda faz seus deveres de casa acessando a internet. Então, o pobre também tem que ter esse acesso, porque é muito barato. É mais barato do que dar comida às pessoas. E você falou em portal. O Capixaba On, ele é um portal? É, sim. O portal é o quê? O portal é um conceito novo que, no fundo, se você for analisar, é um pouco mais ou menos um site metido a besta. Né? Porque você pode ter um site que já tenha todos os conteúdos de um portal ali dentro. Agora, o portal ele é basicamente um conjunto de sites, seria o coletivo. O coletivo de sites seria portal. Quer dizer, quando reunidos ali num determinado endereço. O Capixaba On reúne a revista.com, que é a origem, reúne o fanzine ao vivo do Gilberto Medeiros, que é um fanzine tradicional já em Vitória, né? E mais outros produtos que estão sendo agregados. Nós temos o Audiorama, né? Estamos agora montando uma parte de esportes radicais. Quer dizer, isso é que dá o conceito, né? E fora o Capixaba On, a gente já está partindo do conceito do Capixaba eletrônico, que é um domínio novo que a gente vai trabalhar com tecnologia WAP e de serviços. Porque o nosso site não tem serviços, ele não se propõe a ter. Então nós vamos criar um site paralelo, exclusivamente para serviços, que é uma coisa nova aqui. O Capixaba On, ele é mais cultural? Ele é desde o que você considere cultura tudo. Né? Ele trata de assuntos que tenham referências com o Espírito Santo. Não importa onde eles aconteçam. Porque no início da internet, todo mundo queria fazer coisa para o mundo. Sim, é feito para o mundo, porque o mundo inteiro tem acesso. Mas os conceitos regionais são importantes dentro disso. Quer dizer, tem que ter a vivência regional. Você pensa globalmente, mas age, né? Que é a tese lá dos verdes alemães. Então. E por falar em regional, todas as pessoas que escrevem ou que colaboram para o site são todas daqui, são todos capixabas? Não. Aí que está o diferencial da gente. Eu acho que seria muito exclusivo a gente botar só capixaba. Você tem que ter alguma relação com o capixaba. Né? Nós temos duas pessoas no Mercosul, por exemplo, que trabalham para a gente. Uma é a Zélia Stein, muito conhecida aqui na década de 60, que foi uma pessoa revolucionária, teve problemas aqui na época, era líder estudantil, a principal líder estudantil feminina da época, né, de 68, foi perseguida e tal. Então, ela já escreve para a gente com a perspectiva do Mercosul. Agora, ela convive com o uruguaio, o Daniel da Silveira, que é uma pessoa que também nos interessa. Então, ele tem a ligação, o fato de ele ser amiga dela. Então, já é uma forma de aglutinar. Ele faz outros temas, ele já pega o Mercosul mesmo, futebol, área de cultura. Então, enquanto as pessoas estão preocupando com o Mercosul na parte econômica de negócio, nós também temos essa preocupação, né? Nós estamos nos dedicando mais à área do Mercosul, da integração cultural. Isso é um dos trabalhos que a gente está fazendo.
E o enfoque do Capixaba On seria o quê? Então, o que vocês queriam estar passando, né, para os internautas que estão acessando o site? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para a gente não quer dizer nada, nada mesmo um concerto dos Titãs em Vitória. E que quer dizer muito, mas muito mesmo um concerto do Muqueca de Rato na Barra do Jucu, ou em Campinho, ou em qualquer outro lugar. Essa é a nossa diferença, né? Quando nós queremos saber alguma coisa de economia, nós procuramos o Arlindo Vilasca, que é a nossa pessoa que trabalha com a gente, que nos ajuda, né? Então, nos interessam as coisas que têm alguma ligação com o Espírito Santo. Orlando, você também tem um site. Por que essa ideia de criar um espaço seu na internet e está mostrando isso para as pessoas? Tanto quanto o Nena, o meu site também é de um período que as pessoas estavam com a curiosidade de conhecer a tecnologia, né? Meu site, ele começou, a primeira versão dele surgiu em 95, né? Assim, mesmo tempo que estava se abrindo a internet comercial, eu já corri um pouco atrás, assim, para aprender como é que funcionava. A primeira coisa que ficou muito patente que hoje é uma política de todo grande site, quer dizer, a necessidade de conteúdo particular, né? Quer dizer, o que faz o diferencial dentro da internet? O que faz você ser visto dentro da internet? É você ter um conteúdo de alguma maneira que vai chamar a atenção de um público, né? Então, meu primeiro movimento foi esse, quer dizer, numa época que as pessoas faziam muito diário pessoal na internet ainda. O cara entrava lá, eu tenho tantos anos, sou essa profissão, meu currículo é esse. É muito comum. Quer dizer, eu olhei e falei assim, isso não é uma coisa que vai durar, né? Não tem nada para isso aqui para durar. Então, não, tem que ter alguma coisa que tenha relevo. No meu caso, meu grande interesse é a cultura. Então, eu joguei tudo isso. Num primeiro momento, era a minha própria produção. Mas depois de um tempo, você começa a perceber que a sua produção sozinha, né? Eu não sou ninguém conhecido, não sei. Eu comecei a falar assim, não, posso de repente começar a fazer uma aglutinação. E é um pouco a ideia do portal intuitivo, né? Quer dizer, eu sou um navegador, eu tenho contato com algumas pessoas, não sei o quê. Por que não organizar isso daí? Então a proposta do meu site é um projeto muito mais tímido do que a do Capixaba On e tal. Qual é o endereço do seu portal, sem cortar? De dizer o endereço sempre fica aquele negócio de ficar soletrando. Grande. Ele é Geocities. É da Geocities, né? Você está hospedado lá, né? Todo gratuito, toda a estrutura gratuita ainda. E basicamente a função dele é criar visibilidade para um tipo de material. No meu caso, a proposta editorial da coisa, se a gente puder usar esse termo, proposta editorial, é muito mais tímida, né? É uma coisa muito mais... Os critérios que eu uso para selecionar material e tal são muito pessoais, na verdade. E qual o material selecionado, assim? Qual seria o conteúdo? Tem a minha própria produção, né? Coloquei lá alguma coisa, tem alguns elementos, um trecho de um livro de poesia que eu publiquei, o meu livro inédito já tem um trecho lá, quer dizer, antes de ser publicado já tem um trecho lá, e principalmente trechos de alguns contistas capixabas, que eu acho que o conto ele tem uma mobilidade, o acesso ao conto, principalmente o conto curto, na internet, é um formato muito próprio para a internet. Então eu tento ver aqui no Espírito Santo algumas pessoas que trabalham com o conto curto, né, e aí seleciono alguns desses textos e coloco lá. E esporadicamente algum contato que eu faça pela própria internet eu também acabo pendurando links dentro do site para poder fazer a referência. Agora, no processo que eu estou querendo fazer uma pequena expansão, eu estou querendo convidar mais algumas pessoas para que trabalhem na mesma perspectiva que eu também, né? Quer dizer, o cara tem uma liberdade de fazer a seleção completamente subjetiva. Quer dizer, as indicações são as indicações de leitores, na verdade, né? No caso, eu vou tentar chamar leitores que eu respeite o gosto e tal, para ter algum tipo de unidade no conjunto do site, né? Eu queria fazer uma perguntinha pro Nena, que ele está falando essa coisa essa coisa do capixaba, né? Que é uma coisa que a gente... Sem xenofobia. Sem xenofobia, né? Claro. E você está falando, você me lembra uma coisa, tem um autor, se eu não me engano ele é francês, acho que é o Michel Maffezoli, ele pega um pouco essa ideia de que a gente tem um ciberespaço mudando a relação em relação ao tempo e ao espaço convencionais, né? A gente cria uma outra representação do mundo quando a gente começa a trabalhar com o ciberespaço. E quando eu mexo com essa representação toda, eu vou bater no conceito de identidade cultural. O grande conceito é o conceito de identidade nacional, né? Quer dizer, os limites geográficos do país ajudam a nos localizar como sendo brasileiros ou como sendo capixabas e assim por diante. Você acha que a partir de um certo momento,
Quer dizer, essa condensação, quer dizer, eu tenho um tempo que está todo comprimido e perdi a diferenciação do espaço físico. Você acha que a partir de um certo momento isso vai abalar, por exemplo, a noção do ser capixaba? Ou esse movimento de construir um site é exatamente um movimento de tentar fortalecer a própria imagem que uma comunidade tem de si mesma? Eu acho que é a segunda opção, sim, com certeza, né? O interesse é em fortalecer a gente, né? Eu viajo um pouco, eu conheço pessoas importantes no mundo inteiro e percebo que a gente tem uma capacidade muito grande de criação de tudo. A gente não tem os mesmos mecanismos que outras pessoas têm. Mas eu vejo músicos extremamente competentes, artistas competentes, intelectuais de alto nível aqui. Sabe, que tem algum resquício que o lugar incomoda. Então, a intenção desse capixaba é dizer, o Espírito Santo bonito está aqui, o bom está aqui. Essa é a nossa intenção. É claro que as mazelas todas vão ser denunciadas, a pobreza, todas as coisas ruins vão ser. Mas a gente quer que o brilho maior seja das coisas boas. Essa é a função. Por exemplo, vou dar um adianto aqui, nós estamos criando uma rádio nossa, interna lá dentro. Ela vai tocar exclusivamente música capixaba. Não capixaba, música que tem a ver com o Espírito Santo. É claro que no extremo, assim, Elis Regina cantando Pedro Caetano é um pouco de capixabismo. Você entendeu? Nara Leão é capixaba, Sérgio Sampaio. E temos um monte de exemplos de pessoas aqui muito competentes, como a Esther Mas mesmo, que mora aqui ainda, e que são pessoas de nível internacional, sem dúvida. Tem a Natécia Lopes, por exemplo, é pessoa que canta aqui em qualquer lugar do mundo com eficiências, ninguém tem dúvida disso. Você falou a questão de ser capixaba e não ser xenófobo. Você está falando aí, né, tá me puxando... ser cosmopolita. Ser cosmopolita. Essa coisa do não limite, né, da ausência de um limite determinado dentro da internet, eu acessei algumas vezes o site, tem um texto que me chamou muita atenção, que foi da Janaína, ela comentando uma festa rave e tal, depois eu li um outro que ficou na minha memória a autoria, né? Certo. E li mais algumas coisas e tal. Janaína, claro que ela está editando a revista. E você passou a editoria da revista para ela. O fato da internet não ser uma mídia institucionalizada ainda, né? Essa coisa de não ter órgãos de censura, de não ter uma convenção, é possível ter isso, né? Possível, pelo menos por enquanto os caras ainda não conseguiram fazer uma. Você acha que a iconoclastia, né, que era um pouco está muito claro para mim o texto da Janaína dessa coisa, que essa coisa do puxar os véus, né, do fazer o olhar mais agudo, que é uma coisa que o jornalismo convencional, que o jornalismo tradicional perdeu um pouco a capacidade. Mas você sabe uma redação de A Gazeta como é, cara? Não. É a mesma história que a gente está conversando daqui a pouco. É uma fábrica de sardinha. Você não tem emoção na hora de produzir uma notícia, você não tem nada. Não que seja obrigada a pessoa se emocionar na hora de fazer um texto, nada disso. Mas há uma perda de vida ali, que isso se reflete na hora que você pega um material impresso. E você fala desse problema de não ser uma mídia. É uma mídia firmada já. A internet não é mídia de futuro, não é atual. Sim. Tem uma pesquisa recente, isso é muito sério. 68% dos empresários paulistas não leem mais jornal impresso. Isso é uma sinalização muito clara. Jornal impresso não tem futuro. Não tem futuro. O jornal diz que vai mais sofrer com a internet, ao contrário da televisão. Isso é... Seria então que o jornal impresso, no caso, teria uma coisa mais de seguir aquela linha editorial, e a internet já dá mais liberdade para você estar colocando. Eu não sei onde o jornal vai se colocar. Se mudar, ele vai ter que mudar. Você pega uma edição do New York Times de domingo, eu não sei exatamente não, mas me parece que é negócio de 8 árvores que você tem que se derrubar para fazer aquele volume de papel. Isso é uma coisa absurda. Isso você tem na internet limpa. Sabe? Então, para que você vai ter isso? É verdade, mas tem aquela coisa de tradição já, né? Bom, aí é que houve um grande problema na internet até hoje, que atrasou muito, principalmente na área de qualidade, é porque as pessoas mais competentes que eu conheço, as pessoas mais sensatas e mais capazes de fazer um trabalho legal, a maioria até hoje ainda está com medo de internet. Por isso que a internet é uma merda. A qualidade da internet é ruim você navegando. Os conceitos de design estão todos ultrapassados. Isso tudo vai clarear muito também, porque a internet, ela está, ao mesmo tempo que ela já é uma mídia fixada, tecnologicamente, ela está na pré-história dela ainda. Ela vai começar a funcionar a hora que você botar e ver um vídeo em tempo real. Isso não é para daqui a pouco. Não vai demorar muito, né? Você vê que hoje, se você já tem acesso 24 horas por dia, R$50 por mês em Vitória.
via rádio. Você não tem que gastar mais linha telefônica. Quer dizer, esses aprimoramentos vão fortalecer muito, sabe? Muito mesmo. A internet está, na parte de tecnologia, ela está na pré-história. Você está falando a coisa de design, e você está falando, o design está ultrapassado, e isso é um discurso corrente de todos os profissionais, especialistas e tal. Qual é a proposta de design do Capixaba On? Como é que funciona? Como é que é definido? Como é que é determinado? Olha, ela vem sendo o Capixaba On, aí contando o Capixaba On desde a revista, ela conseguiu ter uma moral perante as pessoas envolvidas no meio de internet, porque ela segue um caminho desde a origem, não é inflexível, ela é totalmente flexível, mas ela tem uma direção que ela se pretende, e ela foi pioneira em muita coisa, na internet mundial. Nós temos uma coisa feita no Espírito Santo que eu não tenho notícia antes em lugar nenhum do mundo. Nós temos a Y Web Art, que é de 90 e não sei quanto, 98, 97, que é a primeira grande exposição que envolve pessoas que têm, não estou falando de internautas não, são pessoas ligadas ao métier de arte, que têm um trabalho, uma filosofia e que são conhecidos na área de arte, se reuniram e fizeram essa mostra, com trabalhos produzidos para a internet. Não é você pegar fotos, escanear e botar ali, não. As pessoas construíram obras, né, o Eduardo Cozendei, a Flávia Carvalhinho, a Tânia Calazans, né, Herbert Pablo, Jean R., esse pessoal todo, são mais ou menos 16 pessoas, eles criaram obras originais para a internet. Sabe? Essa coisa é feita aqui no Espírito Santo, que pouca gente sabe. O design do Capixaba On, a escolha de letras e tudo, sempre as pessoas estão vindo atrás. O Capixaba On nunca foi cópia de ninguém, sempre foi original. Por quê? Porque a minha tradição é de design. Então eu tive a percepção disso. Sabe? E tenho aplicado coisas que as pessoas se assustavam. Sabe? Por exemplo, eu criei recentemente, para um ex-parceiro meu, um jornal que tem um aspecto de um jornal impresso. Ninguém fez isso antes na internet. E eu peguei como referência o Jornal do Brasil e o Diário de Vitória da década de 70, para fazer a diagramação. Sabe? Que é a diagramação semelhante à que eu uso no Capixaba On hoje no Repórter On. Você vê que tem cara de um jornal impresso. Você não vê isso em lugar nenhum. E tudo isso que você está falando, esse design, tudo mais, para construir o site, vocês tiveram patrocínio, porque isso deve ser caro, como é que é isso? A grande revolução da internet é que ela é possível se fazer com muito pouco dinheiro. Por exemplo, se eu tivesse uma mídia impressa, eu já tinha me suicidado há muito tempo. Então a gente vem mantendo o Capixaba On estrategicamente. Eu tinha um parceiro até recentemente e chegamos a receber uma oferta absurda para o mercado capixaba. Pela primeira vez eu falo isso em público. Eu recebi pelo Capixaba On, né, eu posso falar até quem ofereceu, recebi uma proposta de compra do portal por 3 milhões de reais. Né? E é uma coisa absurda, eu morri de rir na hora, eu tinha 3 real, né, como se fala lá na minha barra do Jucu, no bolso. Né? Mas enfim, ele é muito barato de ser feito. Né? Eu tenho um custo industrial zero. Meu custo industrial é zero, porque eu tenho uma parceria com o Terra, eu tenho o meu suor, né? Um pouquinho de dinheiro, muito pouco, que eu distribuo com os meus colaboradores, que não passam de 8 pessoas. Então os colaboradores recebem? Recebem, é muito simbólico o que eles recebem, assim, muito simbólico, mas recebem. E tem uma equipe de profissionais? Tem. Eu tenho, por exemplo, a área de tecnologia que eu prezo muito, eu tenho os melhores do Espírito Santo, com certeza. Quer dizer, trabalha para o Capixaba On, assim, numa parceria que a gente tem com a MCC, que é uma empresa de tecnologia. Trabalha, por exemplo, o Roberto Cordeiro, que foi o cara que fez a primeira ligação de internet no Espírito Santo, isso em 1972. O cara que fez a primeira ligação, ligou primeiro foi ele. Né? Sabe muito. Temos o Bernardo, que é um menino que cresceu dentro da internet, está com 19 anos hoje, mas está desde 12. E é fera, né? Então, trabalhamos assim nessa área de dinheiro, com muito romantismo, mas a gente tem consciência, porque as pessoas... É um pouco a minha personalidade envolvida, aglutinando um pouco. Que as pessoas sabem, por experiências anteriores comigo, que a hora que entrar 3 milhões, eles vão ver um pedaço desse dinheiro. Sabe? E vocês têm... Há um romantismo muito grande dentro do Capixaba On. Vocês têm dentro dessa equipe um jornalista responsável? Porque sempre vocês têm os textos, né? Tem o Repórter On. Olha, nossa equipe são pessoas ligadas ao jornalismo. Agora, eu particularmente, eu não falo esse nome do portal, porque o portal também tem
uma parceira forte, que né, eu não posso falar por ela, que é a Juju Alegro. Eu, particularmente, não ligo muito para negócios do que você está falando, não, de legalidade, se é formado, se não é. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, não. Não, seria mais assim, porque a gente estava até pensando nisso, que há um descuido, em certa parte, dos textos que vão para a internet. Não digo Capixaba On, nem um site específico, mas há um descuido. A gente vê que no impresso... É porque é o pessoal que trabalha com tal que o pessoal mais antigo chama de Gillette Press, né? Fica pegando dos outros. Aí que dá esse tipo de problema que você está. Quer dizer, a internet permite esse tipo de fraude, né? Você vai entre todos os sites, aí faz uma média daquilo ali e coloca no ar. E isso é o mais comum. A gente pretende ter uma equipe muito melhor do que nós conseguimos hoje. Nós já tivemos uma redação cara, quando eu tinha essa outra sociedade, né, mas que também era uma redação que trabalhava de uma forma não legal, não aproveitava as coisas de internet. Você falou de jornalismo. Do revista.com? Dessa parceria que eu tive com a revista Século. Ah, tá. E a revista Século saiu por quê? Porque houve um desentendimento de como encaminhar, porque não é o primeiro que sai. Eu já fui parceiro de A Gazeta. Só que no momento que você trabalha com uma empresa grande como a Gazeta, uma decisão deles demora 3 meses. 3 meses, cara, já é outro assunto que você tem que tratar, não é mais aquele. Com a internet você trabalha em possibilidades futuras. Você não trabalha com o que alguém fez, senão você dançou. Né? Esse foi o motivo. Com esse pessoal aí, foi o mesmo problema. Eles tinham um encaminhamento que eu não concordava. Quer dizer, eu não quero ter uma redação de noticiário, que é uma coisa que interessa aqui em termos didáticos, daquele momento, de que as pessoas todas têm que estar naquele lugar às 9 horas da manhã. Não é isso. Eu quero ter um repórter que ele saia da casa dele sem estresse de pegar transporte nem nada e faça o trabalho e me entregue de onde ele estiver. Eu não preciso ver esse cara. Se eu pego um repórter para cobrir essa baderna que a Rodossol está fazendo lá, eu não preciso ver esse cara. Eu pego alguém capaz de fazer essa matéria próximo dali, que ele tem alguma facilidade de chegar àquele ponto, ele me manda de onde ele quiser. Ele acabou a matéria dele, me mandou pela internet. Eu não preciso ver esse cara. É claro que você tem que ter reuniões coletivas para sintonizar, né? Que isso pode ser uma vez por semana. Agora, todo dia, o cara sair da casa dele para ir a um ponto, para ter uma reunião de pauta, para daí sair, isso é quase beira burrice, na minha visão. E todas essas pessoas que enviam essas reportagens, essas matérias, todas elas recebem, ou a pessoa pode, se a pessoa quiser, por exemplo, enviar alguma coisa para você, a pessoa fez uma coisa, achou legal. A gente faz uma análise, sim. Agora, a função nossa também é selecionar o que a gente acha que é legal. A gente não tem essa inter-relação muito aberta com as pessoas, não. A gente quer uma análise, porque senão você começa a amontoar muita coisa e criar desinteresse. Por exemplo, quem escreve pra gente? Nós temos uma nata da intelectualidade capixaba, eu acho. Nós temos Antônio Mendes Americano. Esse cara é o editor do programa Metrópolis da TV Cultura de São Paulo. Ele é aqui de Cachoeira, ele escreve semanalmente pra gente. Nós temos o Lobo Pasolini, que é uma pessoa muito conhecida aqui, que escreve de Londres pra gente. Porque são pessoas de muito... Arlindo Vilasque, sabe? Nós temos É só pegar a lista aqui e dizer que mais de 50, tem umas 30 pessoas, mais ou menos, de primeiro nível que colaboram com a gente. E elas estão colaborando sempre ou... Sempre que a gente solicita e alguns semanalmente. O Antônio Americano, por exemplo, ele está toda semana, o Lobo Pasolini toda semana. Né? E no seu site, Orlando, como é que é esse negócio? Tem isso de colaboração também? As pessoas, tem o grupo que você já escolheu, que já participa? Eu acho que essa coisa da seleção do material é fundamental. Você não pode inundar as pessoas, porque você diminui o interesse delas profundamente, né? Quer dizer, essa coisa do spam, né? Do e-mail. Quer dizer, o cara recebe 200 e-mails num dia, ele para de ler e-mail. Ele começa a deletar as coisas sem ler o que é. Se eu começo a entrar num site e ele está muito over, né? Muito inchado, eu também não vou conseguir filtrar a informação e chegar num ponto lá. Acho que a função do editor é muito separar o material que as pessoas vão ter acesso. No meu caso, como eu estou falando assim, o acesso das pessoas a publicar dentro do meu site, ele passa muito pelo meu interesse, né? Essa coisa de eu estar passando, ver alguma coisa interessante, eu vou e pego para colocar no site. E no caso de alguém submeter alguma coisa, eu faço um julgamento sobre aquilo, se aquilo se encaixa no perfil do site ou não, né? Quer dizer, acho que
meu site tem uma coisa de experimentação, a ideia é um pouco de... O design dele tenta ser um pouco experimental, né? Já está um pouquinho datado, porque tem algum tempo que ele não faz a revisão gráfica dele, mas é aberto, mas nesse sentido, não é aberto para qualquer um, não é aberto tem uma seleção que é feita assim. E como é que, Nena, quantos acessos vocês têm recebido por mês no Capixaba On? A média desses últimos 3 meses tem ultrapassado as 50 mil visitas, o que é maior do que qualquer revista impressa no Espírito Santo. Tem um detalhe do portal que eu queria falar também, um pouquinho de nada, rápido, que a gente tem uma coisa chamada Enciclopédia Capixaba, que é dentro desse conceito. Nós estamos pegando coisinha do Espírito Santo e colocando ali dentro, sem pressa. O Ticumbi, aí pegamos o Ticumbi. Aí você tem um texto de Hermógenes Lima da Fonseca com fotos do Apoena. Ah, tá. Você entendeu? Aí, quer dizer, um lugar de consulta das coisas do Espírito Santo. Vocês estão colocando aos poucos. Aos poucos. Nós temos, por exemplo, um Guia Ilustrado, que é uma coleção belíssima de fotografias de 1908, do Espírito Santo, feita por um francês. Uma coisa belíssima, mas muito rica. Nós temos lá no portal, temos foto do Claude Lévi-Strauss, da Bahia de Vitória, sabe? Então, a gente cuida muito dessas preciosidades. Você acha que essas pequenas coisas assim podem fazer o diferencial? Porque tem sites de grandes empresas que eles gastam pequenas fortunas para fazer e que a pessoa, por pesquisas comprovadas, é visto que as pessoas acessam uma, no máximo 2 vezes. Então, assim, para a pessoa estar voltando, estar se interessando em ver como é que está o site... Fidelidade. Chama-se fidelidade e atualização. Atualização. Você tem que ter um compromisso. Por exemplo, todo dia às 3 da tarde nós temos material novo dentro do Capixaba On, principalmente na coluna Repórter On. Isso é fundamental. Você ter credibilidade, as pessoas confiarem em você. Porque a internet, as pessoas confundem muito, acham que é mecânico. Não é, é uma coisa extremamente humana. Se o cara te manda um e-mail e você não responder, cara, isso é um crime. Você tem que ter uma equipe para responder, você tem que ter um carinho com a pessoa. Há essa característica de humanidade muito alta dentro da internet, ao contrário do que as pessoas imaginam. Estava falando, a pergunta foi feita sobre questão de linguagem e tal, tratamento de linguagem, e você estava falando que você faz uma boa parte da redação do material que aparece na... Sim, eu estou fazendo falta de dinheiro ainda, pretendo contratar os bons profissionais. Mas aí você está tendo a experiência de redigir para isso, né? E aí você estava falando, tem um novo design, né? A internet exige uma outra mídia, portanto ela necessita de um outro design. E todo instrumento afeta o modo de expressão, né? Que se eu crio um instrumento, eu vou mudar o modo de expressão. A linguagem verbal, quer dizer, a redação do texto, você já sentiu uma mudança de condução na redação do texto, o texto jornalístico para a internet? Já sim. O que você conseguiria apontar, uma diferença objetiva, alguma coisa assim? Olha, aí tem 2 coisas. Se você quer que a pessoa leia o texto imediatamente, tá? Porque a internet ela não tem regulamento. Isso que é o grande barato dela. Não vai dizer, não, o texto para a internet é pequeno. Não é. Por exemplo, ela é até complementar a uma revista, digamos, semanal, essas impressas ainda. Você tem a revista lá, você entrevista, eu te faço uma entrevista, isso me dá 40 laudas. Mas eu não vou colocar 40 laudas na revista, eu vou botar 10. E as outras 30? Bota na internet, cada download, num arquivo doc. Você entendeu? Ele não vai ler ali. Ele vai dar um download, com um download rápido. Download é o quê? Download é você pegar um arquivo que está lá dentro e trazer para o seu computador. Ah, tá. Então você tem o texto completo, que é um arquivo do Word, que você coloca aí na página, a pessoa dá um clique e tem acesso ao conteúdo completo da entrevista. Todo. Isso é interessante. Sabe? Então isso é uma forma. Agora, se você deseja que a pessoa leia na hora o seu texto, não passe de 20 linhas que é fria. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. O Mídia de hoje fica por aqui e na semana que vem a gente se vê na TV FAESA.